Pronto, gente, boa noite. Agora, conversando com todo mundo. Então, é assim, ó. A gente hoje está abrindo nosso curso de teoria. É um curso que leva praticamente 5 meses, às vezes um pouco mais. Só que acontece o seguinte: a gente tem uma aula por semana, são 2 horas de aula. E o que que acontece? Por que que eu montei esse modelo de curso? Para que vocês tenham o conteúdo, especialmente na segunda-feira, e aí vocês têm uma semana inteira para vocês poderem estudar essa aula. Então, é assim, vocês vão ver que eu vou pegar no pé de vocês, porque assim, eu gosto que vocês assistem a aula e depois vocês procurem fazer. Exercício, mapa mental, resumo da aula, isso tudo é muito importante de fazer. Se vocês perdem a aula e aí vocês têm que por acaso, assistir a gravação depois, corre para assistir a aula assim que vocês puderem e vão fazer isso que eu estou falando, sabe? Faz um resumo. Vocês, no material de vocês, vocês estão com uma parte do material, né? Porque é uma apostila, na verdade, nosso curso tem uma apostila inteira. E aí, o que que acontece, ó? Esse material que vocês receberam, ele é só de acentuação gráfica, porque eu fiz essa aula aberta para as pessoas poderem conhecer o curso, poderem assistir a aula, conhecer a aula, talvez até me conhecer, enfim. E aí, o que que acontece? Aí tô salvando aqui essa aula, gravando, salvo no YouTube, passo o link para vocês, vocês vão poder assistir no YouTube normalmente, porque ela vai ficar aberta, pública no YouTube. Mas as próximas aulas, não. Elas ficam todas guardadinhas para vocês, porque elas são só de vocês, inclusive vocês vão receber o link dessa aula pública também, porque é de vocês, né? E aí, eu vou colocando o link toda semana, vocês estão pegando. Então, por favor, se organizem para fazer isso direito, porque é um investimento que vocês estão fazendo para a vida. E português, eu acho que todo mundo que está aqui sabe mais do que ninguém que é assim, não é uma matéria simples. Você tem de ir devagarinho e não pode deixar de resolver questão, não pode deixar de fazer exercício. Então, nessa apostila vocês têm exercício de fixação, mas vocês também têm muita questão de prova. Só que essas questões de prova não são VUNESP, é uma misturada toda. Por quê? Meu propósito é que vocês façam esses exercícios no decorrer da semana, de uma aula para outra. Então, vocês vão fazer o resumo da aula, mapa mental, o que vocês souberem fazer. Depois disso, vocês têm que fazer aquelas questões que estão na apostila. E eu falo, ó, na aula seguinte, tem dúvida? Pergunta que a gente coloca a questão aqui e a gente resolve, eu explico, certo? E por que que é importante fazer questão de qualquer banca agora? Porque a gente sabe qual é a banca examinadora? Sim, a gente sabe. Só que eu quero que vocês saiam do curso preparado para qualquer coisa. Então, se a prova vier do mesmo modelo, ótimo. Se ela vier num modelo diferente, vocês estão preparados. Entendeu? E aí vocês podem usar essa teoria que vocês vão fazer aqui sempre, não é? Porque é uma teoria básica de português. Quando a gente fala básico, não quer dizer que é fácil. É que é o essencial de vocês saberem. É diferente. As pessoas confundem a palavra básico com a palavra fácil. Tem nada a ver. É o essencial de vocês saberem. Por isso que tem uma parte da matéria, inclusive, que é a parte de regência, de pronome relativo, que é bem complicadinha para a maioria. Eu sempre faço material à parte, mando para vocês, exercício de fixação. Eu percebi que vocês estão se atrapalhando em alguma coisa, mando o material à parte. Aí vocês vão pondo no meio da apostila, certo? Vocês vão se organizando aí. O que eu acho legal até semana que vem eu já mandei a apostila, vou mandar a apostila toda de uma vez para vocês, tá bom? Dessa vez. Vai tudo. Então vai ficar igual do pessoal que já tem a apostila, que já fez curso antes? Sim, porque se eles imprimirem, eles podem aproveitar o que eles imprimiram, porque não é barato, né? E aí vai encaixando esse material extra que eu mando na apostila que vocês já têm. Não tem problema nenhum, fica tudo organizado, só colocar lá no meio da página, certo? É só acompanhar direitinho. E não deixar de fazer exercício, porque português a gente estuda como se fosse matemática, viu? As pessoas acham que português vai ficar pegando um monte de livro, ficar lendo um monte de teoria. Gente, vocês ficarem lendo muita teoria, sabe o que vai acontecer? Não vai aprender. Até porque, se fosse fácil, vocês aprenderiam com a gramática. Mas não aprende com o livro de gramática. Então, não é o livro que vai salvar a vida, certo? O que vai ajudar mesmo
é vocês praticarem, fazer questão, e a gente está num curso que não tem pressa para acabar, exatamente por isso. Ó, eu coloquei aqui para vocês o que que a gente vai ter no andamento do curso, certo? Então, a gente tem isso aqui, ó. A gente tem A gente abre hoje com acentuação, depois a gente vai para a grafia, depois a gente vê a parte toda de morfologia, mas a morfologia aplicada na frase, por isso que eu pus morfossintaxe. Depois regência, crase, concordância, pontuação, verbos e colocação pronominal e pronome, exatamente nesta ordem que está a nossa apostila, tá? Eu não me preocupei em marcar abertura de capítulos, mas vocês podem colocar post-it para marcar o início, tá? Aí vocês veem. Tudo bem? É nessa sequência, e aí, preparados para falar de acentuação gráfica? Gente, eu acho esse assunto muito gostoso de a gente trabalhar. E aí, o que acontece é que a gente não pode fazer confusão, como a maioria das pessoas faz, com o tipo de palavra, ou melhor dizendo ainda, com a forma de reconhecer com que palavra a gente está trabalhando. Então, eu vou explicar aqui agora e vocês vão entender o que eu quero dizer. Então, eu já fiz a abertura com o trema, ó. Aí você falou assim, mas Luciane, trema não aparece mais na nossa língua. Não, é isso mesmo. Eu pus aqui para dizer que ele não vai ser mais utilizado, certo? A não ser em palavras estrangeiras, porque aquela língua estrangeira, como o alemão, por exemplo, usa trema. Então, eles têm e a gente usa. Tudo tranquilo. Eu chamo a atenção de vocês para o verbo arguir e redarguir, porque antes, na terceira pessoa, se vocês acharem um livro com a grafia até antiga, vocês vão ver assim, ó, ele argue com acento agudo aqui. Só que esse acento agudo não existe mais. É porque caiu o trema. Aí vocês vão falar assim, mas Luciane, o que que tem uma coisa a ver com a outra? Tudo. Porque olha só, arguir, né, é um verbo que tem o aqui, a gente pronuncia o arguir. Muito bem. Então, quando a gente pronuncia ele argue, o U fica forte, certo? O U fica forte. E aí acontece o seguinte, o trema, ele era empregado na nossa língua para marcar, ó, as sílabas em que o U fosse pronunciado. Então, a gente nunca, não fala sequestro, a gente diz sequestro. Por isso havia o trema, para marcar o som desse U, que é fraco, né? O som dele é fraco. Então, o trema marcava a pronúncia do que ele deveria ser dito, não se podia dizer sequestro, não é? Mas tinha de ter o trema para fazer essa marcação e também para marcar que ele é o fraco e o E que é forte. Por isso a gente faz sequestro. É assim. E aí, nesses verbos havia o acento para falar que ele era forte, ele era pronunciado e forte. Então, como o trema caiu, esse acento agudo também. Então, agora fica assim, ele argue, certo? Então, se na prova aparece esse verbo, tem que ser assim, sem acento. Sabe aquelas questões que a Vunesp gosta de colocar para vocês, assinalarem a frase cuja grafia está correta ou a flexão do verbo? É nesse tipo de questão que aparecem formas verbais desse tipo aqui. E aí, por causa do acordo ortográfico, verbos com essas terminações que eu marquei aqui para vocês, guar, quar e qui. O que que acontece com eles? Todos, ó, como enxaguar, apaziguar, obliguar, delinquir e outros que tiverem essa terminação. Eles podem aparecer na prova de vocês de duas maneiras. Então, pode ser assim, ó, gente. Eu enxaguo, aliás, eu enxago, né? Aliás, eu enxaguo, eu averiguo, eu delinquo. Então, aqui nessas formas, esse U é que é pronunciado de maneira forte, ó. Enxaguo, averiguo, delinquo. E nestas outras formas aqui, eles são pronunciados assim. Eu enxago, eu averiguo, eu delinquo. E aí, o que que acontece na prova? Por que que essa informação é importante para vocês em prova, gente? Porque se aparecer, aliás, vamos falar assim, se essas formas verbais aparecerem escritas sem acento, elas estão corretas. E se elas aparecerem com o acento, elas estão corretas também, certo? É isso, ou seja, elas podem ter acento aqui na penúltima sílaba ou não.
Resumindo, é isso, tá? É acento na penúltima sílaba ou não. Ficou facultativo. Tudo bem? Olha o Henrique também pedindo. Vou passar para ele o link. Pera só um minutinho. Vamos lá. Bom, alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Porque se não tem, a gente vai falar do acento agudo e do acento circunflexo. Gente, é o seguinte. Eu quero que nessa turma, vocês sabem que são poucos os que aparecem no presencial. A maioria acaba pegando a gravação mesmo, porque por vários compromissos. E aí, sabe o que eu quero? Que vocês participem bastante da aula. Então, vamos lá. A gente tem agora que ver o acento agudo e o acento circunflexo, certo? Então, vamos lá. Eu quero que vocês me digam para que é que a gente usa acento agudo e acento circunflexo. Quem se lembra? Tá escrito aí, vocês podem até colar, mas eu quero que vocês me digam. Agudo, sílaba tônica aberto, circunflexo ou acento com sílaba tônica fechado. É isso. Então, eles só aparecem em sílabas tônicas, os dois. A diferença tá aí onde a Imaculada já falou. Quando a gente tem o acento agudo, ele vai marcar a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte da palavra, que tem o som aberto. Se for o circunflexo, ele vai marcar a sílaba mais forte da palavra, só que aí tem o som fechado. Por isso que eu pus os exemplos aqui da avó, ó, vó e avô. Olha lá. Avó, som aberto, avô, som fechado. Essa é a diferença dos dois. Mas ambos marcam sílaba forte, a mais forte da palavra. Tudo bem? E aí, vamos lembrar isso aqui, ó. Para a gente fazer o estudo do acento agudo e do acento circunflexo, a gente tem que lembrar de alguns conceitos antes. Eu vou falar uma coisa para vocês. As normas de acentuação gráfica não são difíceis. Reconhecer o motivo dos acentos não é difícil. O que que acontece? O que pode trazer mais dificuldade para vocês na hora de estudar? Não é achar sílaba tônica, que é simples, mas vocês fazerem a diferença entre o que é hiato e o que é ditom. Então, a gente vai focar nisso agora. Enquanto todo mundo não tiver entendido, a gente vai ficar falando do hiato e do ditongo, tá? Enquanto a gente não faz a diferença, não caminha, não caminha. E vocês sabem que assimilar as regras de acentuação é fácil, porque a gente tem 5 normas só para serem seguidas. É extremamente simples. Maravilha? Então, vamos lá, ó. Então, quanto à tonicidade, as palavras podem ser, peraí só um minutinho, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, tá? Todo mundo lembra dessas três? A oxítona, a palavra oxítona é aquela em que a sílaba tônica aparece, é a última, como acontece no café e no urubu. As paroxítonas têm sílaba tônica na penúltima sílaba. Então é aqui, ó. Não é a última, é a penúltima. Jure não é a última, é a penúltima. E as proparoxítonas terão acento não, terão acento, né? Mas elas serão fortes na antepenúltima sílaba. Então, veja, não é a última, não é a penúltima, é a antepenúltima. Isso Professora, acontece. não está aparecendo a sua tela, que você está. Não? Não, está aparecendo você. Por que que não está aparecendo? Se. Espera aí que eu vou puxar de novo. Mas devia ter aparecido. Vê se agora apareceu. Sim. Apareceu? Agora sim. Agora sim. Ó, eu vi que estava escrevendo até agora, ó. Ninguém falou nada, achei que vocês estavam vendo tudo. Não, essa parte a gente viu, só a oxítona, paroxítona e proparoxítona. Então, foi coisa do Zoom. Ele que parou de transmitir. Aqui. Era isso que eu estava explicando. A gente vai contando a sílaba de trás para frente. Certo? Então, oxítono na última, paroxítono na penúltima e proparoxítono na antepenúltima. Muito bem. Agora, vamos lá. Eu uso sempre as mesmas palavras
aqui para reconhecer sílaba tônica, porque eu quero que vocês gravem, nem que vocês decorem essas palavras. O importante é vocês saberem como que a gente pensa. Então, vou lembrar uma coisa importante. Cada sílaba de uma palavra, cada uma delas, tem de ter o quê? Cada uma das sílabas tem que ter o quê, gente? Quem se lembra? Uma sílaba tônica? Não, uma vogal. Ah, vogal. Tem de ter uma vogal. E Uhum. só pode ser uma vogal. Só pode ser uma. Se houver duas, está errado. Tá? Então, para cada sílaba, deve haver uma vogal. E somente uma. Muito bem. Então, vamos lá. Na palavra hoje, a gente não está vendo duas vogais? O e G, certo? Então, é óbvio que a gente vai separar a sílaba aqui. Então, a gente separa a sílaba assim, simplesmente por causa da ocorrência da vogal, certo? Agora, eu quero que vocês me digam qual é a sílaba tônica da palavra hoje. O, É o O ou o G? O. de, Então, tem o O e tem o G. Então vamos lá. Alguns do, acharam que é o O, outros me disseram G. Deixa marcadinho aí. Da palavra cadeira, qual é a sílaba tônica? e, Fazer assim. Do e, ventilador, e, do, é, é aqui. Da melancia, Ah, separa esse I ou não separa? o sim. melancia. Separa. Separa. Ah. E aqui? Como é que a gente lê essa Qual palavra? vai ser substância? Substância? Acho que não. Agora, se é substância, é, Ah. e separa. Não sei. Qual que você quer? Substância? Pode falar que você quiser, que Substância. eu elejo a que você quiser. Eu acho que aí fica junto. Que eu vou Mas falar aí, aí, substância. tá. Não. Então, aí, Separa também assim, substância, né? Não é hiato? Ah, seria o acento. é. Em substantivo, quais são as sílabas? Substantivo. Aí, pronto. Então é assim, ó. Eu deixei tudo separadinho aí. Agora, é assim, eu perguntei a sílaba tônica da primeira, da segunda, vocês viram que já deu um gap aqui na primeira, né? É muito comum as pessoas acharem assim, é fácil achar a sílaba tônica, mas sempre tem uma palavra que confunde a gente. Até a palavra hoje, que é extremamente simples, não é? Dá para confundir. Era isso que eu queria mostrar, tá? Então é assim, ó. Como é que a gente faz para reconhecer a sílaba tônica? De verdade, cada um de vocês vai falar assim para mim: ah, eu vejo pela pronúncia, do jeito que eu penso, tem gente que bate palma. Olha, vou falar uma coisa para vocês. A gente vai fazer assim: a gente vai imaginar um O antes da palavra, um O. Tá vendo esse balãozinho? Balãozinho significa que vocês estão pensando. Não é nada de gramática, nada disso. É só uma forma de vocês raciocinarem. Aí a gente vai imaginar um O antes de cada palavra que a gente vai avaliar. O que esse O tem a ver com a gramática também? Nada. Então, o balão é vocês pensando e o O é uma coisa que eu inventei, que é para você achar a sílaba tônica certa. Aí a gente chama a palavra colocando esse O na frente. Então, olha só, eu vou chamar a palavra hoje. Aí eu faço assim, hoje. Qual é a sílaba que eu fico mais tempo pronunciando? Não é o O? Ó, Sim. hoje. Muito bem. Então, essa daqui que é a sílaba tônica, certo? Não é o G. Uhum. Tudo bem? Então você fala assim, ah, é uma frescura colocar esse O, né? Gente, não é. Porque muitas vezes eu falo assim, vamos chamar a palavra hoje, a pessoa faz assim, hoje, ela vai considerar a sílaba tônica o G. Normal acontecer. Mas se a gente põe esse O, imagina esse O na frente, você não erra. Então, olha lá, hoje. Aí o O, o som do O estendeu, então deu certo. Na palavra cadeira. Eu vou chamar a palavra cadeira para vocês ouvirem, ó. Ô, cadeira! Qual foi a sílaba que eu fiquei mais tempo pronunciando? Eu dei. O D. Ei, Então, essa é a sílaba tônica, certo? No ventilador, vocês querem chamar comigo?
Quem quiser chamar comigo, pode vir. Vai. Um, dois, três. O O ventilador. Ou ventilador. Qual é a sílaba que ficou mais tempo sendo pronunciada? Dor. É o dor. dor. Olha lá. O ventilador é o dor. É ela mesma. E é muito comum as pessoas acharem que a sílaba tônica é o ti. Outras acham que a sílaba tônica é o lá, né? E a gente está vendo que não é assim. Na melancia, como que faz? O melancia. Melancia. Aí muitas pessoas vão achar que o i e o a ficam na mesma sílaba, mas olha só. O melancia. O que a gente estende é o som do i. Sim ou não, gente? Sim. Sim, Olha lá, o melancia. Depois, quando a gente faz o si e o a, mexe a boca. Esse movimento da boca é super importante para vocês entenderem que o i tem um som forte e o a é outro som forte. Ou seja, eles não são pronunciados na mesma abertura de boca que a gente faz. E parece que é uma bobagem isso, mas não é. Super importante. Até para muita gente, quando a pessoa tem dificuldade, fala: põe o dedo no queixo para você sentir o movimento da boca, ó. O melancia, cia. Ó, a boca mexe duas vezes, e isso é muito sério, porque é exatamente isso que os gramáticos vão dizer sobre algumas considerações que eu vou fazer aqui daqui a pouco. Que você tem de ver se tal vogal é pronunciada junto da outra. Então, para você perceber isso, você tem que perceber no movimento da sua boca. Ó, ventilador. Veja que para cada sílaba a boca mexe de um jeito diferente, ó. Ventilador. Olha lá, completamente diferente. Por isso são quatro sílabas, porque a vogal faz, as vogais fazem a gente mexer a boca. No caso da substância, como a Roseli falou, eu tive de pôr o acento para pôr força nesse tam. Substância. Porque a substância tem uma pronúncia completamente diferente, não é, da palavra melancia. Sim ou não? sim. Ela é completamente diferente, né? Você faz melancia e aqui substância. Então são sílabas tônicas diferentes, apesar de ter essa terminação aqui, ó. Tá vendo? E vejam, a palavra melancia não é acentuada. E eu sempre pergunto para vocês, vocês devem ter cansado de ficar me ouvindo isso, mas eu vou falar. Vocês já não viram caminhão de melancia que vende caminhão de melancia com acento circunflexo no lã? Tem um monte de caminhão aí na rua que fala vende-se melancia e põe acento no lã, porque eles confundem com a palavra substância, porque a terminação é a mesma, mas a pronúncia é diferente. Se eu quisesse tirar o acento circunflexo dessa palavra substância e quisesse escrever assim, como seria a pronúncia dela? Fala para mim, preciso que vocês falem. Aí seria substancia? Aí seria Do substância. verbo substanciar? Do verbo substanciar. Então, você não causa erro gramatical na palavra, não gera um erro tirar esse acento, certo? Só que você muda completamente a palavra. Porque em substância, nós temos um substantivo. Em substancia, nós temos o verbo, que é o verbo substanciar. Isso mesmo. E em substantivo, qual é a sílaba tônica, gente? Olha lá. O substantivo, qual é? Não, Ti, também. O Qual? ti. tuti. Substantivo é o ti. Muito bem. Então, ótimo. Então, vamos lá. O que que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai trabalhar em cima de algumas considerações. Vamos lá. Na palavra cadeira, a gente tem a sílaba K, depois a sílaba dei, depois a sílaba ará, certo? Nessa sílaba dei, o que que acontece? Ó, presta atenção. A gente tem duas vogais da mesma sílaba? Não Tem. pode? E aí, como é que a gente explica isso? Ah, é. É o hiato? Não. Não, não é o hiato. É o ditongo. As duas ficam na mesma sílaba, porque uma é forte e a outra é fraca.
Ditongo. Vejam só, quando eu pronuncio cadeira, qual é a vogal que fica mais pronunciada com mais intensidade? Que fica pronunciada com mais intensidade? Quando vocês Ue, falam Oi, o E ou cadeira. oi, o I? oi. O E. É o E. Tanto é que a gente nem fala esse I. A gente fala cadeira. Tem Sim. preguiça de falar esse I. A pessoa que fala cadeira, assim, a gente acha até chata, né? Fala assim, nossa, pessoa esquisita. Porque a gente não fala. Isso acontece porque o E aqui é vogal. Como nasal crescente. E o I é semivogal. O I é uma semivogal. E aí, como a gente tem de ter uma vogal, então o E segura o I junto com ele. Quem se lembra de como chama o encontro de uma vogal com uma semivogal? É o Quem se lembra? ditongo oral crescente, esse? Ditongo. Tá esperta, hein, Imaculada? Ó, é um Isso é porque eu não estudo português há anos, hein, Pro? menina linda. Obrigada, Deus Aí a abençoe. gente tem um ditongo. Vamos lá. A gente tem um ditongo. Agora, aqui, olha o ventilador, ó. Tem esse montão de vogal, tá vendo? Então, cada uma formou uma sílaba, não existiu o encontro vocálico. Então, Uhum. observem que a preocupação de vocês tem que ser aqui, ó. No encontro vocálico, certo? Na melancia, a gente tem o I e o A. Mas o que que a gente fez? O que a gente percebeu na pronúncia? Que a gente falou melancia. Então, veja que nós temos aí duas vogais, porque as duas são fortes, tanto o I quanto o A, certo? Quando Sim. as duas são fortes, como eu falei para vocês agora, as duas são vogais, certo? Uhum. Tá. E se as duas são vogais, elas podem ficar na mesma sílaba? Não, Não, Uhum. porque a gente viu Não, aqui em cima que cada sílaba, ó, cada sílaba, né, tem de ter apenas uma vogal. uma Por vogal. isso que a gente separa. Nesse caso, como aqui a gente tem que separar, ocorre um ditongo? Não. sim. Não. Se são duas vogais, não é mais ditongo. Quem lembra? É- Não sei, do tritongo? É o hiato. Ah, esse é o hiato, né? Porque são separadas. É o hiato. Isso aí. Agora aqui, ó, substância. Aí eu tô tendo. Substância. Olha a minha boca, ó. Substância. Esse tan ficou forte. O IA foi pronunciado numa abertura de boca só. Substância. De uma vez só. Hum, Então, aqui, as duas vão ficar juntas. E aí, o que acontece é o seguinte: esse I vai ser chamado de semivogal e esse Azinho aqui vai ser chamado de vogal. Vejam, o A sempre é vogal. Ele é sempre forte. E o I, quando pronunciado junto de outra vogal, o que que significa junto de outra vogal? Como é que eu percebo que o I está sendo pronunciado junto de outra vogal que eu expliquei agora há pouco? é a sílaba mais forte? Não. É que eu falei para vocês, quando a gente pronuncia numa única abertura de boca, a gente tem só uma sílaba. Hum, Então, nesse caso, eu tenho uma sílaba só porque o I foi pronunciado na mesma abertura de boca que o A. É isso que eu quero que vocês percebam. Ó, é o compare. IA. Melancia. Fico mexendo devagar a boca para vocês perceberem, ó. Melancia. Tá vendo? Aí o I e o A formaram o hiato e os dois são vogais. Agora, aqui em Entendi. substância, eu estou contando para vocês. O A sempre é vogal. O A é o único que nunca vira semivogal. E aí eu faço substância, substância. Aí esse A é pronunciado numa única abertura de boca. Como o A sempre é vogal e o I foi pronunciado junto do A, ele virou a semivogal. Nesse caso, a gente não tem um hiato. Nesse caso, a gente tem um Ditongo. ditom. Ditongo decrescente. Isso aí, Henrique. A gente tem aí o ditom.
E vejam que se a gente já escreve sem o acento e vira o verbo, né? A gente vai substancia. Ah lá, substancia. Aí, sem o acento, volta a ficar igual a melancia e o hiato Então, ocorre hiato. novamente. Sabe Certo? essa? Beleza? No substantivo, no substantivo, vejam, a sílaba tônica é o ti. Então, a gente sabe que ele não tem acento, a gente sabe. Mas muita gente põe acento no tan. Mas por quê? Porque confunde esse som nasal que o N faz aqui com o som da sílaba tônica, tá? É por isso. Tanto que a sílaba tônica é o ti, substantivo. Então, o som nasal tem a ver com a sílaba tônica? Não. Tudo bem? Uhum. Muito bom. Agora vamos falar desses ditongos mais um pouquinho. Esse ditongo aqui da cadeira, o ditongo da cadeira, que começou com uma vogal e depois foi para uma semivogal. Veja lá, saiu da vogal, foi para a vogal. Ele começou no som mais forte e foi para o som mais baixo. Sim. Uhum. Então caiu o som. Quando cai, é decrescente. Crescente. É porque não cresceu, decresceu, caiu. Agora, aqui na substância, a gente tem primeiro uma semivogal, depois uma vogal. Então, esse ditongo é um ditongo que cresceu? Sim. Sim, porque foi do som mais fraco para o som mais forte. Por isso que a gente chama de ditongo crescente. Beleza? Uhum. Tá. Essa lembrança, então, ó, tem que fazer vocês pensarem assim. Para reconhecer, vejam que a acentuação gráfica tem muito a ver com a parte de fonética que a gente fala, que é a emissão do som, né? Então, prioritariamente, vocês têm que focar nos encontros vocálicos e vejam que mexe também com a separação silábica, certo? Se você tem dificuldade de separar a sílaba, já começa pensando que cada vogal forma uma sílaba, que isso vai mudar bastante, tá bom? Uhum. Aí, olha o que que eu fiz aqui. Eu pus a teoria completa para a gente não ficar só nos exemplos, tá? Então, vocês têm isso no material, dá uma olhada que tá completinho. Ó, então, o que que eu fiz aqui? Eu pus o hiato de tom e aproveitei e pus o tritongo. Eu quero que vocês prestem bastante atenção e se tiver dúvida, me pergunta agora. Então, o hiato não acontece só com I e com U. Acontece com qualquer vogal, desde que ela se encontre com outra vogal. Então, veja, quando eu peço para as pessoas separarem sílaba de reunir, a maioria fala assim para mim, ó, reunir. Agora vamos lá. Como é que eu pronuncio essa palavra? Reunir, reunir ou reunir? Pronuncia, eu quero ouvir vocês falando. Reunir. Então a gente fala reunir ou reunir? Reunir. Reunir. Reunir, É. reunir. Reunir. Reu- esse reu, ele não sai de uma vez só. É reunir, isso aí, Gil. Então, o que acontece aqui? O E é forte, ó. Reunir. Não é reunir, reúne. Não, não é réu. Olha lá, réu. Olha a diferença. Quando a gente fala réu, é numa abertura de boca, ó. Réu. Acabou. Eu faço reunir, a pessoa não vai nem entender o que eu tô falando. Então, eu tenho de separar o U do E, porque aqui aconteceu um hiato. Então, primeira coisa a ser percebida, eu não pronunciei o E e o U numa única abertura de boca, certo? Segunda coisa, aqui a gente tem o hiato, obviamente, porque é um exemplo de hiato que eu dei aqui para vocês, sim. Mas o hiato não acontece só com I e com U, e nem todo hiato é acentuado. Muita gente pensa isso. Ai, gente, eu estou dando tanta aula para prova oral, para poder preparar o pessoal para a prova oral. Eu vou contar uma coisa para vocês. A maioria deles, quando eu dei essa aula, achava que só corria hiato quando tinha acento. E isso não é verdade. Isso não é verdade, certo? Não é assim. O hiato acontece quando existem duas vogais. O acento é uma outra história. Tudo bem? Opa. Aí a gente vai para o ditongo e depois para o tritongo. Vamos lá. Então, aqui, ó, o que eu lembrei vocês.
O ditongo ocorre quando há o encontro de uma vogal e uma semivogal, mas a gente também pode ter o encontro de uma vogal, aliás, de uma semivogal com uma vogal, como a gente viu ali nos exemplos, certo? Aí ditongo decrescente, ditongo crescente. Então, no caso de caos, na palavra caos, eu tenho um ditongo crescente ou um ditongo decrescente? Decrescente, né? Caos, é o K que é mais Isso, forte. então vamos pensar comigo. Primeiro, a gente faz um único movimento na boca, ó. Caos, caos. Falei de uma vez só. Aí eu disse que o A sempre é vogal. Se eu pronunciei de uma vez só as duas juntas e o A é vogal, quem que vai ser a semivogal? O O. Vamos usar a lógica. Então, aqui a gente tem o ditongo decrescente. E a Roseli está certa. Quando eu falo pau, ó, pau é só uma abertura de boca. E aí, de novo, se aqui existe vogal e aqui é semivogal, a gente também tem o ditongo decrescente. Porque saiu da vogal e foi para a semivogal. Na frequência, a gente vai fazer frequência, como eu fiz ali agora há pouco com substância. Então, o que que a gente tem aqui? A gente tem aqui uma paroxítona, que termina em o quê, meninos e meninas? Vogal. Então, mas é em dito... Não, não é vogal. Não tem o A sozinho aí. Primeiro você vai ter que ver se é um hiato ou se é um ditongo. Hiato. Hã? É um Ditongo hiato. crescente. Aqui é um Ditongo crescente. ditongo. A gente fez frequência como Ah, tá. Vogal, substância. vogal. É ou não é? Ditongo decrescente. Isso, aqui a gente tem um Semi, ditongo crescente. semivogal e vogal. Isso aí, semivogal e vogal. Isso aí. Então, ele é um ditongo crescente, esse. Crescente. Saiu da semivogal I e foi para vogal. Ok. Muito bem. E quando eu falo quadro, ó, quadro, quadro. Mexi a boca uma vez só e fiz quá. Então, o que que a gente já sabe? Se o U for pronunciado junto de outra vogal, ou seja, no único movimento da boca, ele vai ser a semivogal. E o a vogal. Isso. Então, nos dois casos, a gente tem ditongo decrescente de um lado e o decrescente do outro. Aí, por que que a Imaculada falou que aqui, por exemplo, nós teríamos ditongos orais? Para a prova da VUNESP, vocês não vão usar esse conceito, por isso que eu nunca vou adiante. Mas ela tem razão, porque o som aí não tem o som do N, né? Ó, aqui, por exemplo, quando eu falo frequência, existe o som nasal. E aí, olha só. Aqui a gente também tem semivogal e semivogal e vogal, ó. Frequência, porque o U é pronunciado. Só que aqui a gente tem o som que sai pelo nariz, por causa do N. Ditongo. Então, quando tem Então, o seria N, quando nasal. tem o M, ou quando tem o tio, a gente fala que o som é nasal. Seria um Mas vou ditongo nasal repetir, para a crescente. prova da VUNESP, eles não cobram isso aqui, não. O que vocês precisam saber é distinguir o hiato do ditongo crescente para o ditongo decrescente e não confundir com o tritongo. Isso é o que é importante para a acentuação gráfica. Eu estou falando para vocês, eu estou com a turma de oral e tem gente que ainda tem dúvida em reconhecer a sílaba tônica, mistura de ditongo. Não, eu quero que vocês saiam da sala entendendo tudo isso direitinho, beleza? Posso Tá bom. perguntar? Então, como é que a gente encontra um tritongo? No tritongo, haverá aparentemente três vogais, mas somente a do meio será vogal. E as outras vão ficar penduradinhas nela, ó. É o que acontece em iguais. Ó lá, o A é vogal, o U é semivogal, o I é semivogal. Certo? É isso. Muito Posso bem. perguntar? Oi? Posso perguntar? Pergunte. Então, o hiato, ele vai ser o encontro de duas vogais, mas que eu possa separá-las. Todo hiato é formado por duas vogais, certo?
E na fala, ela tem a divisão Você mexe a boca, silábica. você faz dois movimentos da boca, diferentes. Se eu fosse fazer a divisão, é reunir, né? Isso. Então, o hiato ele vai ser a união de duas vogais, mas com a A pronúncia separação silábica e na pronúncia você vai separá-las. Isso. separada. Lê as duas juntas, só que na Sim, separação, elas separam. separadas. E o ditongo, eu vou ter sempre uma semivogal e uma vogal. Não importa a ordem, né? Você pode Não ter importa. semivogal e vogal, ou vogal e semivogal. É porque aí Aqui, vai ó, ser por crescente ou isso, decrescente, mas sempre eu terei duas vogais também, mas que a leitura é numa única abertura de boca, como você diz, é isso. sim, ó, por isso que essa informação peraí, não sei se você está vendo. Nossa, será que eu entendi isso agora? Entendeu, sim, senhora. Opa, peraí. Entendeu perfeitamente bem. Rô, por que que eu disse que cada sílaba de uma palavra tem de ter uma vogal? Olha como essa informação é importante. Porque se eu encontrei um hiato, o que que eu encontrei, gente? Se eu encontrei um hiato, eu encontrei o quê? Duas sílabas, duas Duas vogais. Duas vogais. vogais. Portanto, serão duas sílabas. Porque Ah, cada sílaba só pode ter uma vogal. Se a gente está dizendo que cada sílaba tem de ter uma vogal, no momento que eu encontrei o hiato, eu identifiquei duas vogais, uma ao lado da outra. Então, elas sempre formarão duas sílabas. Ao passo que no ditongo, não. A gente tem uma vogal e uma semivogal, uma vogal, não importa. E aí o que vai acontecer é exatamente isso. Como uma delas é semivogal, ela não pode formar sílaba sozinha. Ela vai ter que ficar na sílaba da vogal, junto com a vogal. aí é É um por, ditongo. é Aí por isso formou que um eu, ditongo, uma sílaba só. é por isso que eu gravei que o hiato se separa e o ditongo não. Isso, é assim que você tem que gravar. Exatamente. E ele é Certo? crescente quando ele Aumenta o som da dá uma vogal para mas vogal. ele sempre terá uma semivogal para vogal, crescente. E o Cres- decrescente, vogal para semivogal. Porque cai o som. Isso aí. Aí, som. Isso aí. Coisa linda. Misericórdia, não, acho que eu aprendi isso agora. É o Igor que tá aí, né? Ô, Igor, você tá só assistindo a aula, mas você pode participar, viu? Tá bom, pode deixar. E o tritongo, eu vou ter duas semivogais e uma vogal, sempre. Sempre vai ser assim. Não vou ter duas vogais e uma semi, não, sempre duas semivogais e uma vogal. Sim, por que que só pode ter uma vogal, turma? Ah, é verdade, porque cada Por palavra causa da tem uma sílaba. vogal. Porque cada sílaba só pode ter uma É, vogal. cada Aí eu sílaba. volto nesse princípio. Fala se esse princípio aqui é simplesinho, mas ele faz toda a diferença. Ah, é verdade. Ele Cada guia todo o raciocínio. sílaba só pode ter uma vogal. Ele segue toda a lógica do hiato, do ditongo e do tritongo. Tritongo. Isso aí. Então é o teu negócio. Como o A sempre é vogal aqui, até fica simples. Normalmente nos tritongos acontece isso. Saguão, Paraguai, Paraguai, quais. Tá vendo? Todos eles têm uma vogal lá no meio, bem facilmente identificável. Agora, eu quero aproveitar que a gente está aqui e já quero que vocês ponham essa observação aí no material. Agora que eu vou escrever aqui. Assim, ó. Põe aqui. Existe o falso hiato, tá? Põe essa observação para vocês. Acho que vocês têm mais espaço no material do que eu aqui. Então, o que que é um falso hiato? Agora que eu estou partindo do pressuposto que todo mundo entendeu, certo? Eu estou partindo do pressuposto que todo mundo entendeu. Hiato, ditongo e tritongo, certo? Tudo bem? No caso, Aí esse falso ditongo, esse falso hiato, ele vai se confundir com o tritongo? vai se confundir com tritongo. Isso aí. Quer dizer, vocês não vão confundir. Parece com o tritongo, mas vocês não vão confundir, certo? Sim. Uhum. Então, olha o que acontece, ó. Quando eu escrevo assim, baiuca. Pessoal, como é que eu separo a sílaba disso? Qual a palavra? Baiuca. Então seria ba e uca.
Eu falo baiuca ou eu falo baiuca? Vai. Baiuca. Ô, Bai. Baiuca. Bai. Baiuca. 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 Então esse aí fica junto ou fica separado? Vai junto. Fica junto. Fica junto. Baiuca. Isso aí. Aí, o que que acontece? A gente tem, no primeiro momento, o encontro do I e do A. E depois um U sozinho. Uhum. Aí eu quero saber de vocês, formou um hiato aqui entre o I e o U? Uhum. Você ficou, formou, Rô, porque ó, eu tenho um I aqui e um U aqui. Eles não estão separados? Sim, Então, Então a gente entenderia o seguinte, que aí houve um hiato. Só que esse I é uma vogal de verdade? é uma não, ele é semivogal, uma no caso. É uma semivogal. semivogal, porque ele está junto do A. Então, Certo. o que eu quero que vocês percebam é que aqui ocorre um ditongo. A gente não considera o I. A gente considera que ocorreu um ditongo. E aqui o U ficou separado. Como ele ficou separado de outras vogais, nós chamaríamos de hiato. Mas o hiato verdadeiro é aquele que tem o quê? Duas vogais. Vogais. Como aí não existem duas vogais, o que Essa eu existe é sei. um ditongo e uma vogal, a gente vai Uhum. chamar esse hiato de falso hiato. Tá. Vocês podem pôr outro exemplo aqui, ó. E eu vou pôr aqui embaixo para ficar bem grande. Eita. Foi só eu entender o que era hiato, ela já bagunçou o coreto do meu entendimento. Não, não baguncei, não. Misericórdia, Luciano. Não baguncei, não. É porque o acordo fez o inferno com isso aqui. Vamos lá. Como é que eu separo a sílaba de papagaio? Fala para mim. Pá, Você entendeu pá, tão lindo que daqui para frente você não vai mais confundir nada. Vamos lá, separa vai. para mim. Pá, Pá, Tá? gai, Cá e o gai, outro separado. eu não posso pôr o i gai. separado, nunca. Não, papagaio, o Sempre vai ser assim, ó. papagaio. Papagaio, como Ah, baiuca. Ó, compara. Baiuca. Baiu. Aí lá no U sobe. Toda vez que subir o som da terceira vogal, a gente separa a sílaba desse jeito. Porque aqui formou um ditongo e aqui um hiato de mentira. Porque aqui é uma vogal só. Então, aqui tem o hiato, tá vendo? tô vendo. Por aqui embaixo. Aqui ocorreu o hiato. Então, pode gravar que é sempre assim? Pode. Mas se é sempre assim, vai. Por quê? Que é o que a Imaculada perguntou para mim. Vai confundir com tritongo? Vai confundir se você confundir quem é vogal, quem é semivogal. Perceba Uhum. pelo som. A gente fala iguais, é o A que é fortão. Tô forçando a boca para vocês perceberem, ó. Iguais, é o A. Agora, papagaio, aí é o O que vai chamar atenção. Então, ele tira a sílaba, o som forte do I tá antes dele. Por isso que tá aí no meio a semivogal. Vai ser sempre assim, que nem eu expliquei para vocês. Então, primeiro um ditongo decrescente e depois uma vogal. Esse conjunto forma o chamado falso hiato. Vejam aí se vocês têm mais uma pergunta para fazer, porque senão a gente vai caminhar. Eu não vou parar de falar de hiato de ditongo. Vou falar de novo do falso hiato? Vou. Deixa eu perguntar de novo. Pergunta. Então, eu só vou conseguir definir isso com a separação de sílabas. Eu vou separar e o que ela vai ficar junto ou separado. O Isso. A sempre será a vogal. Se ela grudar no A, ela será a semivogal. Então, ela vai ficar grudadinha ali. E isso é um ditongo.
porque são duas vogais, uma vogal, uma semivogal. E aí ele se confunde um falseato, considerando o I e o O ali do papagaio. Isso, você Porque ele pode tem pensar duas assim, ó. vogais Ó. juntas, mas elas se separam. Não é isso? Então, vamos lá. Separação Quero que vocês de pensem sílabas. assim, como é que a gente reconhece a separação de papagaio, baiuca, dessas palavrinhas? É pensando o seguinte, a do meio é vogal? São três vogais. A do meio é vogal? Tritongo. É. Ah, onde você está? No iguais ou no papagaio? No No iguais. iguais. A Aqui do no meio igual. é. Ó, Tá. tem três vogais. O S ou não faz diferença. Tenho três vogais. A do meio é vogal, certo, gente? É. Então, eu tô no Uhum. tritongo. Porque se a do meio for vogal, ela vai carregar duas semivogais. Isso sempre, isso não muda. Porque é um padrão dos nossos vocábulos. No papagaio, repara a diferença. Quem tá aí no meio? A semivogal. Tá, Então, você tem vogal aqui, vogal aqui. tá. E aí, por que que a gente vai chamar isso aqui de falso hiato? Então, essa separação de falso hiato. As vogais não se separam. É porque acontece que eu deixei, porque a gente não tem duas vogais É. separadas. A gente tem um Uhum. ditongo e uma vogal. Por isso que Exato. chama falso hiato, não o hiato Uhum. verdadeiro. Porque o hiato verdadeiro sempre tem duas vogais. Vai. Certa vogal mais forte carrega mais fraca. Exatamente. A forte carrega mais fraca. Maravilha? Todo mundo por dentro não entendeu? Então vamos lá. Aqui, vogais e semivogais. Então, o que que eu fiz aqui para vocês? Aí no material vocês têm tudo bonitinho, hein? A coisa linda. O que que acontece no material? Eu coloquei para vocês como é que a gente pode distinguir vogal de semivogal, porque vocês vão ter dúvida nisso depois. Pode acontecer. Pode acontecer. Ah, eu tô em dúvida se isso aqui é semivogal ou vogal. Então, vocês podem consultar aqui, ó. O A, o que que eu falei para vocês? Sempre é vogal, certo? O E o O são vogais. Mas observem uma coisa. Quando o E tiver som de I, tanto é que a gente confunde até na grafia o som do E com o som do I, né? Em algumas palavras. Então, quando o E tiver som de I, ele vai ser uma semivogal. Então, veja, na palavra S, aqui nós temos duas vogais. S, não existe o encontro vocálico. Você só vai ter de pensar em vogal e semivogal quando houver encontro vocálico. Quando eu falo a palavra mãe, quando a gente fala mãe, a gente não fala assim? Mãe. Repara o som. Ou a gente fala mãe. A mãe chegou. Não. A gente fala mãe. Abre a boca uma vez só e o E assume o som do I. Por isso que aqui o E é uma semivogal. O O é vogal. Quando ele tiver o som do U, aí ele vai virar semivogal. Então, em ovo, não existe encontro vocálico, então tem vogal, não precisa ter dúvida aí. Quando existe o encontro, eu tenho que pensar mão, mão, olha lá, mão, é uma abertura de boca só. E o O tem o som do U, certo? Então, o que acontece com esse O? Ele vira a semivogal. Tudo bem? Muito bem. O I e o U. O I é vogal, certo? Só que, se ele for pronunciado junto de outra vogal, ele vira semivogal. O que que significa pronunciado junto que eu falei para vocês? Na mesma abertura de boca. Mesmo movimento da boca que você fez com a vogal, com a outra vogal. Então, o U é diferente? Não, ele é vogal. Só que se ele tiver pronunciado junto de outra vogal, ele vai se tornar semivogal. É igualzinho. Então, veja, na nossa língua, as duas vogais que são mais fracas, que tendem a ser mais fracas, né? São o E e o U.
Tudo bem? Então, vamos lá. Na palavra igreja, ó, a gente não tem encontro vocálico. Então, todas elas são vogais, inclusive o i. Agora, reparem a diferença. País, país, país. Olha lá. Então, o A sempre é vogal e o I é fortão aqui, ó. País. Agora, compara com isso aqui. Fala. Vocês têm que falar aí com vocês mesmos. Pais. Os pais. Olha lá. A gente abre a boca uma vez só. E aí o I virou semivogal. Então, tem a ver com o movimento da boca mesmo. País. Ó. País. Duas aberturas diferentes. Dois movimentos diferentes da minha boca. Pais. Uma coisa só. Certo? Então, aí a gente tem semivogal aqui e vogal aqui. Vamos lá. Unha, agora vamos lá. Unha. Aí tudo vogal, U é vogal. Em saúde, reparem. Saúde. Saúde. Eu mexi minha boca 3 vezes, porque são 3 sílabas. Logo, U aqui é uma vogal. Agora, compara com saúde. Ó, saúde. Saúde. Olha lá, eu mexo a boca 2 vezes, certo? Então, nesse caso, o U é uma semivogal, ok? Separa assim, ó. E o I do DEI? Saudei. Saúde. Mexe a boca, Rô, para você ver. São dois movimentos. Saudei. E o DEI? O I também? Então, Ele saúde. Então, se o I foi pronunciado junto do E, quem então, é ele semivogal? também é semivogal. Aqui também ele é semivogal. Tá. Justamente por causa disso. Você viu que eu faço saudei, então eu mexo a boca 2 vezes. Como eu mexi a boca 2 vezes, é certeza que são 2 sílabas. E aí, automaticamente, o U e o I pronunciados juntos de outra vogal se tornarão a semivogal. Certo? Gente, vocês tinham que assistir aula que nem a Roseli. Do jeito que ela faz. Vai conversando comigo. Adoro. Ó, tá vendo? Tá vendo aqui o ditongo? Vogal, semivogal e vogal. Eu fiz um esqueminha para vocês, tá? Para vocês olharem e ficar mais fácil. Ó, sai, sábio, sábio. Ah, o tritongo, o hiato e o falseato, que também é chamado glide. Beleza? Estava fechado. Então, saudei, ele também é um ditongo. E saudei? É, E tem é. ditongo aqui e ditongo aqui. Ele é ditongo. Ai, nossa, eu estou entendendo. Se tem semivogal, é ditongo. Ok. Muito bem. Aí tá o esqueminha. Aí vocês têm que olhar para isso e devorar essa ideia toda aí, que daí fica simples. Então, vamos lá. Então, quando a gente vai realizar a acentuação, o que a gente tem que pensar? Eu vou dar as normas de acentuação, claro, mas eu chamo de roteiro, porque eu gosto de dar para vocês um caminho para pensar, certo? Então, assim, ó, primeiro passo, eu reconheço a sílaba tônica. Primeiro passo é isso aqui. Reconheci a sílaba tônica. Por que que a gente tem que primeiro reconhecer a sílaba tônica? Porque é aí que você vai fazer a diferença do que é hiato, do que é ditongo, do que é tritongo, qual é a sílaba forte. Na sílaba tônica, poderá haver o acento agudo ou circunflexo, porque é essa a razão de eles existirem. Eu só uso agudo e circunflexo em sílabas fortes. Mas toda sílaba tônica tem acento, gente? Não. Por isso que a gente estuda as normas de acentuação gráfica, tá? É por esse motivo. Bom, então vamos lá. Se nessa sílaba tônica que vocês encontrarem, se nessa sílaba tônica aparecerem, então, primeiro raciocínio, hiato. São 2 hiatos que podem receber acento. 2 hiatos que recebem acento. São todos os hiatos? Não. Certo? São apenas 2 casos aqui. Quais são esses 2 casos? Os hiatos que recebem acento são aqueles
cuja segunda vogal é o I ou U, seguidos ou não de S. Em acentuação gráfica é tudo seguido ou não de S, tá? E eles não vão receber acento, olha lá, exceto se seguidos de NH, certo? Exceto seguidos de NH. Então, vocês vão pensar essas palavrinhas agora sozinhos. E aí eu vou fazer e vocês vão corrigir junto comigo. A senhora falou que na regra são dois hiatos que recebem acento I ou U seguido de? De S ou não, como tá aí no esqueminha para você. Tá. Já é para acentuar os que estão aqui embaixo, as palavras que deixou, saúde, saudade, etc. Isso. Para você pensar qual tem acento e qual não tem. Vamos lá? A primeira. O zero acento ou não? Saúde, sim. Coloquei. Isso. Então, por que que saúde? Agora vocês vão ter que justificar para mim. Gente, eu vou ficar fazendo pergunta para vocês esse curso inteiro. Vocês têm que sair daqui sabendo esse negócio todo. Vamos lá. Por que que saúde tem acento? Tá Porque eu na faço regra, né? assim. É a regra do hiato. Isso aí. Porque eu vou fazer assim, ó. Saúde. Então, vou mostrar para vocês como que a gente faz. Se a gente pensar na regra toda, que o hiato tem a segunda vogal no I, no U, seguido ou não de S, parece muita informação. Então, simplifica para vocês assim. O saúde. Fiz o primeiro passo, reconheci a sílaba tônica, ok? Uhum. Sílaba tônica é U. Se esse U estiver sozinho na sílaba tônica, ele tá, ó, saúde, ele tá sozinho. Eu Certo. olho para trás. Existe outra vogal? Existe? Não. Então, é o caso do hiato que tem acento. Vou repetir, porque não é todo hiato. Uhum. Então, você tem que ver nessa forma de analisar. Estou dando para vocês como vocês analisam a palavra até isso, assim, enfiar na sua cabeça. Agora, compara o U da saudade com o U da saúde. Não, que é saúde. Isso. Você faz sal, ó, sal, dá, de. Você movimenta a boca 3 vezes, porque são 3 sílabas. Uhum. Nesse caso, o U virou a semivogal, porque ele está junto de outra vogal na mesma abertura de boca. Certo. Certo? É isso. Por isso que eu pus, na verdade, eu queria mostrar para vocês a diferença, porque a confusão está em reconhecer vogal e distinguir de semivogal. E o I e o U, eles entram muito nessa situação por causa dos hiatos. Então, no caso da saída, vou de novo. O saída, olha lá, a sílaba tônica está aqui no I. Uhum. Aí eu vou aqui, ó, olho para trás. Existe uma vogal? Tem. Existe. Então, esse é um caso de hiato que recebe acento. Caixa. Quantas vezes eu mexo a boca? Duas. 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 Então, o que acontece nessa hora? Ó, como eu mexi a minha boca 2 vezes, eu tenho 2 sílabas. E Diton. se o I foi pronunciado na mesma abertura de boca, no mesmo movimento de boca que eu fiz para pronunciar o Uhum. A é a vogal e o I é a semivogal. Então, aqui, ó, a gente tem o ditongo, ó. Ai, que lindo, eu tinha entendido isso mesmo. Que é a Eu diferença. botei de tongo também. Ai, na saudade também. Eu escrevi de tongo, mas ela não falou nada, mas então aí tem, né? Se eu Nossa. vogal e semivogal, é ditongo. Gente, eu gosto de fazer esse curso pelo Zoom porque o diferencial de você assistir a uma aula gravada para uma aula síncrona
é você poder participar da aula. Sim. Essa conversa que a gente vai tendo uma conversa, tudo bem, se você estiver entendendo, acompanhando, você não precisa falar toda hora, mas eu digo assim, essa possibilidade de você estar aqui, tirar a dúvida, confirmar, ela é maravilhosa. Nem quando a gente está na sala de aula, no presencial, vocês conseguem fazer isso. Uhum. Aqui, na faísca, vamos lá. Ô, faísca! Então, a minha sílaba tônica é essa aqui. Aí, veja, o I está sozinho na sílaba como ele estava na saída? Não, ele está acompanhado do S. Mas acompanhado, olha ali em cima, ó. E acompanhando de S. Acompanhado ou não de S, não fará diferença. Numa questão de plural e singular, ficou claro isso? Uhum. Todo mundo fica assim. Ai, a Luciane falou. Uma vez eu vi a menina falando assim: a Luciane falou que era plural singular. Nunca falei isso? Porque ela pôs na cabeça dela, então não vai pôr na sua cabeça também. Nunca falei isso. Então tá lá, ó. É seguido ou não de S. Se eu tenho o I e o U sozinhos na sílaba tônica ou acompanhados de S, não importa. Eu olho para trás, vejo ali que é outra vogal. Então a gente tem aqui um caso de hiato que deve receber acento, Uhum. certo? Em balaústre, o balaústre. Olha lá. Eu tenho na sílaba tônica o U, que pode estar sozinho ou seguido de S, não importa, vai me fazer olhar para trás. Aqui existe uma vogal, então aqui existe um caso de ato que recebe acento. Gente, todos aqui, acredito eu, saibam que moinho não tem acento, certo? Agora Uhum. eu vou perguntar para vocês, por quê? Se o I está na sílaba tônica? O moinho, ele está sozinho na sílaba tônica, eu olho para trás, tem vogal, mesmo assim ele não vai receber acento. Por quê? Ele está seguido de NH. Minha mulher linda, Consoante, né? é por causa do NH. Uhum. É isso aí. Só por conta do NH. Qualquer outra vogal junto, Qualquer outra letra, pensa assim. qualquer outra letra, quando eu olho para trás, qualquer outra letra, sendo vogal, ele vai ter o acento. Isso aí, A não ser que ele seja seguido de NH. isso aí. Vou continuar aqui para confirmar isso. Como é que eu separo a sílaba de raiz? Raiz. Raiz. Aí, veja, o I tá na sílaba tônica, não tá, gente? Uhum. Ó, mas ele tá sozinho? Não, está seguido de. Não Não. dava para dizer. Ele não está sozinho e não está seguido de S. Então, Uhum. não está na regra dos hiatos. Então, esse é um ditongo. Não, é Também não? hiato. É isso que eu falei. Nem todo hiato. Opa. Nem todo Ah, tá certo. hiato. Ele só tá fora da regra. Aqui você tem o hiato, mas ele está fora da regra. Tá. Que a pessoa vê esse I sozinho, ela já quer botar acento no coitado. Digamos que o Z dá força para esse I, ele não precisa de acento para ficar forte. Tá. Então, raiz não acentua. O Não. raiz, isso aí é acento. A sílaba tônica é que eu grifei, é o IS. Mas não tem acento porque o I não está sozinho, ele está seguido de S. Agora, separa a sílaba de raiz para mim e acha a sílaba tônica, gente. O raiz, isso aí é o Ra, o I e os S, né? Qual que é a sílaba forte, então? O I. O I. Raízes. Aí, olha só. O I está formando sozinho a sílaba tônica, certo? Peraí que pegou um pouquinho Uhum. do Z, vai confundir. Aqui. Aí o I tá sozinho na sílaba tônica, eu olho para trás. Tem vogal, recebe acento. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que não importa se é a mesma palavra. Ah, só foi para o feminino. Ah, só tá no plural. Não importa. Veja, em juiz, a gente põe acento? Uhum. Não, pelo mesmo motivo que a gente não põe em raiz. Mas quando a gente Juízes. escreve juíza, a gente põe. Por quê? Porque aí o I ficou sozinho na sílaba tônica. E aqui ele Uhum. está acompanhado de Z. Certo. Restituí-lo. Vamos lá. Fala para mim qual é a sílaba tônica de restituí-lo. Ui. De novo é o I. Muito bem.
Eu olhei aqui para trás, achei uma vogal? Sim. Achei. Então, acento. O fluido. Aqui é assim. Por que que eu pus a mesma palavra duas vezes? Gratuito. Fluido ou fluido? Fluido, Porque, na verdade, não é exatamente a mesma palavra. É assim. Essa palavra tem duas fluido, pronúncias. Fluido. Pronunciem. Fluido. fluido, Isso. fluido, Isso. fluido, E aqui é fluido. Isso aí, Henrique. Do verbo fluir. Isso. Vamos lá. Então, fluido de freio. aqui, ó. Eu fiz o Aqui. inverso. É isso aí. É isso aí. Na palavra fluido, ó, qual é mais forte? O U ou I? Fluido. O, Então, o aqui é a vogal e esse I é a semivogal. Fluido. Então, nesse caso, a gente tem um ditom. Em fluido, o I fica sozinho na sílaba tônica. Eu olho para trás. Ô, inferno. Eu olho para trás, Tem uma vogal. então eu acentuo. E aí, aqui aconteceu o hiato. o hiato. Tá, fizemos a diferença. Então, quando que essa palavra leva acento e quando ela não leva? Ela só vai levar o acento quando esse formar um hiato e ela for o verbo fluir. Ele tinha fluído, havia fluído. E quando é que vai ser, então, um ditongo? Não for Quando substantivo. for um substantivo ou um adjetivo. Então, o fluido de freio, que nem disseram os meninos aí, fluido de freio, aí o que é fortão, ó, fluido de freio. Um assunto fluido, é assim que se pronuncia, não é um assunto fluido. Assunto fluido e o fluido de freio. Então, substantivo, adjetivo, não importa. É nome, você não põe acento. Só põe acento se for o verbo. Muito bem. Diga para mim, como é que a gente fala a palavra gratuito? Se a gente não souber pronunciar, a gente não entende, hein? Fala que eu quero Gratuito, ouvir. gratuito, Isso, ó. Gratuito. Gratuito. Então, como é que a gente separa a sílaba aqui? Gra, gratuito, Tô. perfeito. É isso. Então, aqui nós temos o ditongo. E é um ditongo decrescente. Ó, gratuito. O i quase não tem som. A mesma coisa vocês vão fazer com intuito, fortuito. É assim. Imagine uma questão de acentuação e de grafia, porque eles têm misturado bastante. Vocês vão ver amanhã, para quem for fazer o curso de exercício amanhã, de questões, vocês vão ver que eles estão trabalhando muito a acentuação junto com grafia. Ou acentuação junto com concordância. Eles estão misturando a grafia. Aliás, a acentuação gráfica. Aí vamos lá. Se todos esses daqui têm o ditongo decrescente, em nenhum caso haverá acento. Então, se vocês virem a palavra gratuito escrita assim, corre que está errado. Então, não pode ser intuito, ah lá, não pode ser fortuito. Não pode. Não existe acento em nenhuma delas. Eu vou até apagar para não dar confusão. Beleza? Pronto. Essas observações que eu fiz aqui, alguma pergunta, gente? Tudo entendido aí? Achou a sílaba tônica? Tem o I ou o U sozinhos ou seguidos de S, olha para trás. Outra vogal formou hiato. Sabe o que eu não entendi? O juiz e a juíza. É a mesma coisa da raiz das raízes. Juiz. O I tá sozinho, Rô? Não está seguido dizer. O Então ele juiz não entra. não entra na regra do hiato mais. É sozinho ou Ah, seguido de S.
Em juiz você faz juíza. Ó, ali Ah, por sozinho, conta sílaba disso. tônica. Ah, porque o I vira sílaba tônica. Aí eu vou olhar para trás, tem uma vogal acento. Isso. Ah, ok. Entendi. Obrigada. Né? Gente, toda dobra de vogal forma hiato. Toda dobra de vogal forma hiato. Então, em V, em, voou, voos, existem hiatos, certo? Por isso que eu coloquei essas observações do acordo aqui. Beleza? O que o acordo diz pra gente? Que esse e em e esse o seguido ou não de s no final das palavras não tem mais acento. Porque eles tinham acento aqui, assim, antes, não tinham? Uhum, Então agora não tem mais. Certo? É porque aí eles viraram paroxítonas, ó. Paroxítona terminada em o, seguido ou não de s, eles não têm acento. Beleza? uhum. Tá. E os falsos hiatos, que agora vocês já entenderam. Vamos lá. Agora a gente tem os falsos hiatos. E aí o que que vai acontecer? Ó, fei, como a gente acabou de aprender aí, né? A gente tem assim, feiura, não é isso? Pi, au, i. Qual é a sílaba tônica da feiura? Não é o u. Uhum. Existe um falso hiato aqui? Não. Existe um Ah, não. falso hiato aí. Então, o que acontece? O que que o acordo fez? Nos falsos hiatos, que é esse U que, que constitui o falso hiato, que é ele que fica separado do E e do I, tá? Então, aqui, esse falso hiato está numa palavra paroxítona, certo ou não? E é por isso que eu fiz a confusão, que eu chamei, eu fiz uma análise aqui de rápida, e pelo fato de ter feiura, aí eu teria dito que seria proparoxítona. Ah, mas aí você separou o E do I, aí você vai fazer Sim, feiura, feiura. É, não sim, é feiura, é feura. feiura, É. feiura. Aí você tem o falso hiato numa palavra paroxítona, certo? Uhum. Então, não, não fica sem acento. Como está na paroxítona, vai ficar sem acento. Em E o Piauí, desculpa, e o fei, ele é um ditongo. é um ditongo. Fei, A fei. gente já marcou essa palavrinha lá para trás, marcou? Ah, não, a gente marcou baiuca. É igual a baiuca. Tá. É um ditongo crescente. Fei, né? D, é o D A crescente. D crescente? Sim, Fei, isso aqui é a vogal. fei, ela engole. É essa, aí, vogal e semivogal. Desculpa. Piauí, olha lá. Aqui tem o hiato de novo, mas ele está na última sílaba, portanto, na palavra oxítona. Os falsos hiatos, falso, né? Como aqui. Os falsos hiatos das oxítonas ficam com acento. A regra antiga era oxítona terminada em vogal tônica, acentua, era isso? Não, na regra antiga, todos os falsos hiatos tinham acento. Na regra antiga. É, feiura tinha, baiuca tinha, Piauí também. Uhum. Agora, deixou de ter nas paroxítonas. Resumindo, é isso. Tá. Tudo bem, gente? Vejo se está tudo em ordem.
Vamos caminhar. Aqui a gente vai falar dos ditongos. Deixa eu arrumar essa letra aqui para ficar melhor. Ó, aqui a gente tem o terceiro passo. Então, o primeiro passo nosso, qual que foi mesmo? Achar a sílaba tônica, gente. Qual foi o segundo passo? Hiatos. Verificar o hiato. Isso. Agora a gente está no terceiro. Ou seja, a gente vai verificar, né, se existe o ditongo na sílaba tônica. Aí o que acontece? A gente olhou para a sílaba tônica, reconhecemos a sílaba tônica, não aconteceu hiato, mas aconteceu um ditongo, um desses ditongos aqui. E, O, El, seguidos ou não de S. Aí esses ditongos vão receber acento se eles estiverem nas oxítonas e nas monossílabas. E a gente pode pensar assim, ó, que eles recebem acento se eles estiverem na última sílaba. Porque se vocês se lembram o que que é monossílaba? É aquela que tem uma sílaba só, certo? Então vamos lá. Fala para mim qual que é a diferença entre troféu e ateu. A troca da vogal e da semivogal? Não, não é a troca. Troca não, é a posição em que se encontram elas. Troféu. É vogal e semi, não é? É, mas veja bem, eu quero a diferença daqui para cá. É vogal e semivogal, você está certíssimo. Ai, peraí. Mas qual que é a diferença dessas duas, do som dessas duas palavras aí? Uma vogal aberta e outra Oxítona fechada? tem algum. A vogal aberta e a fechada? Isso, essa é a diferença. Troféu, aqui temos som aberto. Ateu, aqui temos som fechado. Então, antigamente, antes do acordo, os acentos desses ditongos aconteciam para a gente fazer a diferença entre o ditongo de som aberto e o ditongo de som fechado. Uhum. Então, a pessoa lia troféu, viu o acento, ela sabia que ela tinha que falar fel, o som aberto. Ela lia ateu, via que não tinha acento, ela falava ateu. Tudo bem? Uhum. Muito bem. Aí, para a gente fazer essa diferença, a gente colocava acento aqui. Muito bem. Então, isso acontecia em todos os ditongos, certo? Só que acontece o seguinte: pelo acordo agora, não é todo ditongo de som aberto na sílaba tônica, porque eles têm de ser tônicos, ou seja, eles têm de estar na sílaba tônica, certo? Não é todo ditongo de som aberto na sílaba tônica que vai receber acento, somente aqueles que estiverem nas oxítonas e nas monossílabas. Então, o troféu continua com acento. Por quê? Porque está numa Oxítona. oxítona. O ateu não, porque o som é fechado continua sem marca nenhuma. Em chapéu, qual é a sílaba tônica? Peu. É o péu. Vai acento ou não? Sim. Sim. Por quê? Segue a mesma
Segue a mesma regra do troféu, né? Exatamente. Porque aqui a gente tem uma oxítona que termina em ditongo, certo? Anzóis, vamos lá. Qual é a sílaba tônica de anzóis? Ó, Anzóis, é assim. Então, a sílaba tônica é aqui, é uma oxítona. Leva acento? na regra tá que elas levam acentos terminados ou não em S. Isso, seguido não de S. Muito bem. Pastéis, qual é a sílaba tônica de pastéis? É isso. É isso. 10. E aí vai ter acento ou não? Sim. Sim, porque de novo a gente está na oxítona que termina em ditongo de som aberto. E precisa calibrar isso aqui de novo. Então, e céu? Céu é a monossílaba, céu. Então tá aqui, ó. Eu posso considerar como última sílaba, claro, só tem uma, tanto é a primeira quanto é a última. Então aqui vai ter o acento também, Ok. certo? Eu deixei essa regra do ditongo aberto, a separado, quero dizer, como mais um passo para vocês darem. Por quê? Porque se vocês pegarem qualquer livro atualizado, eles vão colocar a regra do ditongo e nas monossílabas junto com as oxítonas. Eu acho que fica muita informação, fica confuso. Então eu separei tudo, tá? Porque na prova, você não tem que falar assim, ai, tem acento por causa disso. Você não tem que justificar a teoria, isso que eu quero dizer. É o raciocínio que vale. Então, para ficar mais didático o assunto, eu separei em passos para vocês pensarem e não ter acúmulo de pensamento. Aí, eu quero que vocês vejam o seguinte: como é que eu separo as sílabas de ideia? É ideia. I, Ideia. ideia. É um falseato? É, mas isso não importa aqui. Qual é a sílaba tônica? Ideia. Dei. Então aqui não importa mais o hiato, porque o hiato não está na sílaba tônica, como da feiura que o U está na sílaba tônica, tudo bem? Porque Uhum. todo mundo confunde. Se eu estou aqui na feiura, a sílaba tônica está no U, ó. Essa é a sílaba tônica. Aí eu tenho que levar tudo isso aqui em consideração. Esse aqui está na sílaba tônica, tá? Tudo bem, mas está na oxítona, então com acento. Beleza? Muito bem. Agora, em ideia, a gente tem falseato? Tem, mas ele não importa, porque a sílaba tônica está no DEI. Maravilha? Uhum. Tá. E por que que eu não ponho mais acento, então? Depois da explicação que eu dei, vocês têm que saber me dizer por que que eu não ponho mais acento em ideia. Uma paroxítona, né? Isso aí, Heber, está na paroxítona. Não está na oxítona, nem na monossílaba. Quando o falseato estiver numa paroxítona, você pode pensar que a paroxítona que tem ditongo de som aberto não é mais acentuada? Pode. Mas o ideal é você entender que isso aqui foi para a regra geral. E aí vocês vão ver comigo que paroxítona que termina Terminado em em A vogal. fica sem acento. Vamos lá. Heróico. Qual é a sílaba tônica de heróico? Oi. É o oi, é o herói, né? É assim. Heróico. Muito bem. Aí eu achei a sílaba tônica. Eu vou pôr acento nessa sílaba tônica porque tem o ditongo? Não. Na paroxítona, não. Você só vai pôr acento se for a última sílaba das Uhum. oxítonas e monossílabas. Então, ideia e heróico são iguais? Sim. Olha lá. Eles estão na mesma condição. Tá vendo?
Então, o que acontece aqui? Você tem a sílaba tônica aqui, certo? É um ditongo de som aberto, sim, mas está na paroxítona. Se está na paroxítona, vai para a regra geral. E aí vocês Geral. vão ver comigo que paroxítona que termina em O não tem acento. Acentua. Não acentua. Isso aí. Muito bem. Vamos para frente. Coisa linda. Linda, né, Gil? Eu acho. Agora vamos para o quarto raciocínio. Achei a sílaba tônica, não achei hiato aí, não achei ditongo. O que eu achei foi a monossílaba, que inclusive não tem o ditongo. Mas eu achei uma monossílaba tônica terminada em AEO, que seguida ou não de S vai ter acento, certo? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é o seguinte: qual a diferença deste D para este outro D? Um é verbo? Um é verbo, boa. O primeiro aqui é verbo. Vou fazer uma separação aqui. Esse aqui é Agora verbo. é Esse verbo. aqui, para quem não lembra, a gente chama de preposição. Ah, eu ia falar isso pela posição. Isso aí. Agora veja bem, o que que é importante a gente entender? Que esse dar, que é o verbo, ele tem sentido. Vou escrever aqui, ó, com sentido. E esse de que é preposição, se estiver sozinho, ele tem sentido? Não. Não. Então eu vou marcar aqui, sem sentido. Beleza? O que faz a gente saber entender com isso? Que esse aqui é forte, então é chamado de tônico, e esse que é sem sentido é chamado de átono. Então vocês vão me dizer dessas monossílabas que estão aí abaixo, quais delas são átonas e quais são tônicas, para eu ver o quanto vocês entenderam. Espera aí um pouquinho. Então, o verbo, É, o D com acento circunflexo, ele é verbo e ele é forte, então ele é tônico. isso aí, porque E o ele tem D que é sentido. preposição, ele é átono, porque ele não tem sentido na frase. Como é monossílaba, sabe, Imaculada? Eu falo assim, olha, não fica pensando se você vai chamar, porque se você chamar, todas as monossílabas serão fortes. Então você pensa no sentido. Como elas Não têm entendi. sentido, quando tiver sentido, são tônicas. Quando não tiverem sentido, serão átonas. Ah, tá. Aí no caso é sentido. Se ela tem sentido, ela é forte. Se ela não tem sentido, ela é átona. Isso aí. É o melhor para você pensar, para você não fazer confusão. Tá. Muito bem, então a gente vai fazer um exercício agora e vocês vão me dizer. Olha, a palavra mar é átona ou é tônica? Tônica. Ela é tônica. Por que que ela é tônica mesmo, gente? Tem sentido. Ela tem sentido. Muito bem, é isso. Esse primeiro mas é diferente desse segundo. Que o segundo, É de pessoa má. esse é de pessoa má. E o primeiro é o mas Adjetivo. conjunção. Ele estudou, mas não entendeu direito. Então, mas Aí ele aqui é é átono. adjetivo. O primeiro é átono e o outro é tônico. Muito bem. O cru é átono, é tônico? Tônico. Tônico. É tônico, tem sentido. Nu é átono ou tônico? Tônico. Tônico. Tônico, porque tem sentido. E esse Ou A? Ah, cadê? Não, A não, O, desculpa. átono. Ele é átono, porque ele não tem sentido algum, certo? Uhum. Muito bem. E o vez? É átono também, não é? Então, esse vez é o verbo ver. Eu vejo, tu vês, ele vê. Então, Então é tônico. Isso aí.
Mas Esse como que eu vai. vou diferenciar do que ele é tem acento, não tem nada? Mas aí a gente vai pôr aqui, porque eu quero explicar isso. Ah, Primeiro, eu queria que vocês entendessem mesmo sem o acento, para vocês poderem agora, junto comigo, fazer isso aqui, ó. Vou tirar o acento do mas. E vamos entender. A gente já entendeu que é átono e tônico, certo? Esse era o primeiro passo. Porque agora fica simples. Quando eu entendo que a palavra tem, que a monossílaba tem sentido é tônica, e se não tem sentido é átona, já é a primeira coisa. Agora a gente vai voltar para a regra da acentuação. Isso aqui não era a regra de acentuação. A regra da monossílaba, além do ditongo de soberto que a gente viu no céu, também vai cair aqui, ó. Ela vai ter acento se ela for tônica e se ela terminar em A, E, O. Então, a gente pode resumir fazendo um mnemônico, que essa regra, pode resumir essa regra a esse mnemônico aqui. E a gente vai fazer assim daqui para frente. Quando eu perguntar para vocês qual é a regra das monossílabas, vocês vão dizer, é a regra do papel-pó, que é seguido ou não de S. Por que que é a regra do papel-pó? Vamos entender. A palavra pá tem sentido? tem, Tem. Então, ela é tônica. A palavra pé tem sentido? tem Tem, porque é tônica. E o pó também. também. O pó da sal. Como as três são tônicas e uma termina em A, outra é, outra O, a gente usa isso como mnemônico. Regra das monossílabas é o papel pó. Tem sentido e termina em A, é O. Por exemplo, a palavra mar é tônica. Ela recebe acento? Não, Por quê? Não. porque ela termina em R, não em Coisa, nem A, nem A, S, é R. coisa linda. Esse primeiro mas é uma palavra átona, então eu nem vou pensar em acento para ela. Agora, como a segunda é tônica e ela termina com A seguido de S, a gente põe acento. Pronto. Essa é a regra para fazer a diferença do que tem sentido daquilo que não tem. Uhum. Cru é uma palavra tônica. Leva acento? Não, Não, Uhum. porque não termina nem A, nem E, nem O. Não faz parte do papel pó. Nu é tônica. Recebe acento? não. Não, Não, mas o povo adora botar um acento. Adora. é É verdade. nu, porque é fortão, né? Só que não basta ser forte, ou seja, não basta que ela seja tônica. Para ela receber o acento, ela teria que terminar em A e O. Esse O é átono, então esquece. Vez é tônica. Recebe acento? Recebe, porque ela termina de E seguida de S. Isso aí. E vai receber o acento circunflexo, porque o som é fechado. Certo? Uhum. Se fosse ver, de ver mais o V, Ele também vê. ele vê. É uma Também, monossílaba tônica, porque é o verbo sempre vai ter sentido, e termina em E. também Porque é pode. seguido, todas as regras de acentuação serão assim, seguidos ou não de S. Todas, sem exceção. Aí Hum. são Tudo bem? acentuados. Ótimo. Não, tudo Pessoal, bem, mas Perdi. como que eu vou esse vez? Ah, eu vou ter que. Vamos na prova que tenha um vez lá. é Só porque assim, a como frase, solto. as provas hoje não trabalham com palavras soltas assim, Ah, então só tá bom. trabalham com frase. Por isso, Ok. aqui eu dei a palavra solta, porque a gente está vendo a regra crua, né? Só que você vai ter um contexto e você vai perceber que é um verbo. Então, para mim, o que importa nesse momento é que caia a sua ficha do motivo dos acentos, certo? Por exemplo, quem aqui vai prestar polícia civil, que é a maioria, né? Mas não todos. Alguns podem pegar uma prova de CESP, por exemplo. Ele pergunta: essa palavra tem acento pelo mesmo motivo que a outra? Então você tem que saber o motivo do acento. Então, por isso que eu estou dando para vocês um assunto integral, né? É por isso que eu falei. Você tem esse curso aqui que a gente põe como base a VUNESP? Sim. Mas ele é basilar para todo e qualquer estudo de português. Certo? É o basilar. Aí, gente, é o seguinte: a gente começou um pouco mais tarde hoje, mas a gente sempre termina mais tarde, mas hoje eu não quero terminar mais tarde com vocês. Sabe por quê? Porque aí a gente vai entrar na regra geral. Daqui para frente, a gente vai para a regra geral. E eu quero que vocês usem uma lógica comigo. Então, o que que acontece, ó? A gente veio até aqui pegando, se vocês observarem qualquer material de acentuação, vai primeiro falar da regra geral, oxítona, paroxítona, proparoxítona, e depois os casos especiais. Eu fiz exatamente o contrário,
E tem um motivo para isso. Olha, vocês sabem que faz muito tempo que eu dou aula. Então, já vai fazer quase 40 anos. 40 não, quase. Não, quase 40 mesmo. É, isso aí. Então, o Tem que problema, acontece? você não vai falar da idade, você é precoce. Não, eu posso falar a minha idade, eu não me incomodo com isso, não. Agora, dia 18, ó, nesse sábado eu faço 56. Então, Glória a Deus. glória a Deus. Então, eu dou aula desde os 18, Imaculada. Então, Isso é acontece o seguinte. ótimo. Então, olha só o que acontece. Então, eu sei que vocês vão confundir paroxítoda com hiato. Ah, mas por que que tem acento nesse i está na paroxítona? Vocês fazem esse balaio de gato. Então, eu quero que vocês organizem bem o estudo de vocês. Aí, o que que eu falei para vocês? Que o nosso curso tem uma aula por semana, um encontro só. Exatamente para quê? Todo mundo pode abrir a câmera? Quem puder abrir a câmera, eu agradeço, porque eu gosto de olhar para vocês. Então, o que que acontece, ó? Por que que a gente tem aula uma vez por semana só? Justamente para vocês terem uma semana para estudar, para rever o conteúdo, fazer exercício, marcar as dúvidas, porque sempre aparece. E aí, na próxima aula, a gente retoma esse conteúdo e a gente vai avançar na regra geral. Aí a gente vai para oxítona, paroxítona, proparoxítona, certo? E aí nós vamos falar do acento em alguns verbos, que é muito importante para a parte de concordância. Então, veja que aí a gente vai seguir uma lógica para essa regra geral, por isso que eu não quero entrar agora. Porque senão vocês vão esquecer, vai confundir. Eu quero que vocês estudem bem essa primeira parte para vocês depois seguirem comigo numa boa. Tá certo? Ok. Então é isso. Então a gente vai se despedir aqui, né? Peraí, Pro, só um minutinho. Deixa eu fazer uma pergunta. Nesse curso a gente entra em redação e discursiva ou não? Tem curso à parte? Não, tem que ter um curso à parte. Mas esse curso à parte eu tenho na plataforma. Dá Hum. para você pegar lá, tem um preço super acessível, tá bom? Tá, em qual plataforma que tá lá que eu não vi, não? Ah, depois eu te passo o link. É na minha plataforma. Se você puser lucianesartori.com.br, vai aparecer a página do curso de redação, Beleza. tá bom? Mas Legal. eu passo para você. Beleza? Uhum. Beleza, Pro. Então, é isso, gente. Durmam com os anjos, boa noite. Semana que Amém. vem tem mais. Deus Por favor de abençoe. estudar, hein? Sim, senhora.